Ora, boa noite, bem-vindos. Espero que me consigam ver e ouvir em condições. Vamos então hoje à segunda parte daqui do nosso webinar e vamos precisamente à segunda parte do título, que é o Cloud Computing ou a computação em nuvem, como preferirem. Espero em primeiro lugar que esteja tudo bem convosco e que estejam preparados para mais este webinar para aprendermos aqui mais um bocadinho sobre informática. Então, de forma simples, podemos dizer o quê? Que a computação em nuvem, ou a cloud computing, não é mais do que uma entrega de serviços informáticos ou de computação que pode incluir servidores, bases de dados, redes, softwares, armazenamento, inteligência, inclusive a inteligência também artificial, e sempre através de uma base comum que é a internet. A internet e aqui todos os serviços funcionarão nessa base web. Para quê? Para oferecer uma forma inovadora, mais rápida, recursos flexíveis e também permitir fazer economia de escala em termos da gestão dos nossos dados informáticos e dos nossos serviços também, inclusive de servidores que sejam necessários termos nas nossas casas e nas nossas empresas. Num sistema de cloud computing apenas normalmente pagamos pelos serviços que usamos. E isto faz o quê? Ajuda a reduzir custos operacionais, a executar a infraestrutura também de forma mais eficiente e a dimensionar ou planificar conforme as necessidades do nosso negócio, da nossa atividade, também mudar. Os principais benefícios do cloud computing ou da computação em nuvem são vários, e podemos dizer que, sendo este tipo de serviço uma grande mudança na abordagem tradicional que as empresas e as organizações têm sobre os recursos de tecnologias de informação, podemos então apontar sete razões principais pelas quais essas mesmas organizações estão cada vez mais a recorrer aos serviços de cloud computing. A primeira talvez a mais, na minha perspectiva, mais importante, prende-se com razões de segurança. E as razões de segurança que têm a ver com o seguinte: muitos fornecedores, muitos providers de cloud oferecem aos seus utilizadores, às empresas que adquirem os seus serviços, um conjunto muito amplo de tecnologias, de controlos, de políticas de segurança que fortalecem o quê? Fortalecem a segurança em geral em relação à abordagem que nós temos tradicional off-cloud. Isto faz o quê? Isto ajuda a proteger os dados, as aplicações e até a infraestrutura que se possa basear eventualmente num servidor de cloud, num servidor virtual, até uma máquina virtual, contra as possíveis ameaças que sabemos cada vez são mais frequentes e maiores no nosso dia-a-dia, no relacionamento com as tecnologias de informação. Portanto, a primeira razão que eu apontaria, a segurança. Segunda razão, a fiabilidade. A fiabilidade tem a ver com backups, com recuperação de desastres, com continuidade de negócio e com tudo isto de ser mais fácil e mais barato. Porquê? Porque os dados podem ser espelhados, ou seja, podem estar em redundância em mais locais nas infraestruturas dos fornecedores, e isso garante então que os backups e a recuperação de desastres e a continuidade de negócios, obviamente, seja mais facilitada, e isto é fiabilidade, é uma coisa que é fiável. Outra vantagem tem a ver com o acting. O acting, traduzido para português, mal traduzido, a capacidade de atuação
não será bem o termo correto, mas pronto, é o mais aproximado. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com os maiores serviços de cloud em termos mundiais são corridos ou executados numa rede mundial de data centers que são muito seguros e que são atualizados regularmente para a última geração de hardware e também de software. Isto vai oferecer o quê? Vai oferecer benefícios de data center corporativo, incluindo latências de rede reduzidas e também velocidades de aplicativos muito superiores e, obviamente, levará a uma capacidade de promover a economia de escala na nossa rede. Isto leva ao quê? Leva a outra das vantagens, à produtividade. A produtividade que pode estar relacionada com os data centers locais, normalmente exigem muita configuração de hardware, muita aplicação de patches de software, muitas tarefas de gestão de tecnologia de informação, muita manutenção, e a cloud vai eliminar a necessidade de muitas dessas tarefas. Para quê? Para que as equipas de tecnologias de informação, as equipas de IT, possam dedicar mais do seu tempo a serem produtivos e a atingir as metas de produtividade do negócio, que se tornam mais importantes e que são a prioridade de quem tem os negócios. Portanto, aí também a produtividade. Depois a escala que até se pode considerar uma escala global. Os benefícios da cloud também incluem o quê? A capacidade de escalar, ou seja, de crescer a nossa rede de forma quase exponencial. Isto, normalmente, em termos da linguagem dos próprios criadores da cloud, a linguagem cloud, significa fornecer a quantidade certa de recursos de IT, nem mais nem menos. Ou seja, não é preciso ter mais poder de computação, nem é desejável ter menos poder de computação do que aqueles que são desejáveis para determinada tarefa. E quem diz isto, a capacidade de computação, diz também de armazenamento, de largura de banda, que são as que complementam a computação. E isto, obviamente, será sempre fornecido na medida certa pelo provider, não precisando a equipa local ou o técnico local de se preocupar com as tais configurações que seriam necessárias. Outra vantagem, velocidade. A maior parte dos serviços de computação em cloud é fornecida por autoatendimento e sob pedido. Então, mesmo muito grandes quantidades de recursos de dados que sejam pedidos e que tenhamos que os trabalhar, acabam por ser aprovisionados muito rapidamente de capacidade de velocidade com apenas alguns cliques do rato. E isto vai fazer o quê? Vai dar às empresas, às organizações, muita flexibilidade e vai também eliminar muita pressão do lado das equipas de IT para o planeamento de capacidade e de velocidade quando estamos a falar em redes locais e em computação local. Obviamente que isto leva tudo ao mais desejado, que é a redução de custos. A computação de cloud elimina gastos de dinheiro com compra de hardware, com compra de software, com configuração e execução de data centers locais, com racks de servidores, com eletricidade 24 horas por dia, com arrefecimento e ar-condicionado e, obviamente, com também técnicos de IT nas empresas localmente para gerir a infraestrutura. Estes técnicos terão de ser, obviamente, alocados, não deixa de haver necessidade de técnicos, deixa de haver localmente, e estes passam a funcionar e a trabalhar noutro tipo de empresas que fornecem, então, esta manutenção e estes serviços aos próprios providers e aos intermediários dos providers. Estas são as vantagens. Depois, os tipos. Quais tipos de computação em nuvem ou de cloud que existem?
Nem todas as clouds são iguais, e não há nenhum tipo de cloud que seja adequado para todas as finalidades. Existem vários modelos, vários tipos, vários serviços e todos eles vão evoluindo para quê? Para ajudar a criar as soluções certas para as nossas necessidades. Primeiro, o que é que nós temos que determinar quando queremos recorrer a um destes serviços? Temos que determinar que implementação, que tipo de cloud é que nós queremos, que arquitetura de cloud nós queremos, que serviços nós desejamos, só armazenamento, computação, web server, o que é que nós desejamos. E a forma de depois implementar isto pode passar por uma cloud pública, por uma cloud privada ou por uma cloud híbrida. A cloud pública normalmente pertence e é trabalhada por fornecedores de serviços de cloud, que são os chamados terceirizados. E estes vão fornecer o quê? Vão fornecer os recursos de computação, como seja o armazenamento, os servidores, isto através da internet. Por exemplo, a Microsoft tem o Microsoft Azure, que é um exemplo de uma cloud pública. Com a cloud pública, todo o hardware e todo o software e toda a infraestrutura de suporte são propriedade e também são geridos pelo provider, pelo fornecedor. No caso do Azure, pela Microsoft. No caso de outras clouds, pelo seu provider. E nós acedemos a estes serviços, gerimos os nossos serviços através de uma conta utilizando um navegador web, um browser web. Isto é uma nuvem pública. Depois, uma nuvem privada, uma cloud privada. Esta refere-se aqui a recursos de computação também em cloud, mas que são usados exclusivamente por uma única empresa ou por uma única organização. Esta cloud privada pode estar localizada no data center local até da empresa e algumas empresas também e organizações vão adquirir providers, fornecedores de serviços para poder alojar a sua cloud privada nos seus servidores. Uma cloud privada é então uma cloud em que a infraestrutura e os serviços são mantidos numa rede privada, ao contrário da pública. A híbrida combina os conceitos de privado e os conceitos públicos e junta ambos através de uma tecnologia que permite que os dados e as aplicações sejam partilhados entre as duas tecnologias. Ao permitir que estes dados e estas aplicações andem entre clouds privadas e públicas, a cloud híbrida acaba por ser mais flexível e acaba por oferecer maiores capacidades e opções de implementação para a organização, ajudando também aqui a otimizar a infraestrutura, a segurança e a conformidade que são necessárias a este tipo de computação. Portanto, aqui a cloud híbrida. Depois de falarmos em clouds, temos também serviços na cloud. Há vários serviços dos quais eu poderei destacar três serviços: o IaaS, o PaaS e o SaaS. IaaS, PaaS, PaaS e SaaS, SaaS. A maior parte dos serviços de cloud vão enquadrar-se então em algumas categorias principais, que são a infraestrutura como serviço, que é a IaaS, a plataforma como serviço, a PaaS, que não tem servidor, e depois o que não tem servidor e o que não tem software como serviço, que é o SaaS. Normalmente são chamadas pilhas ou stacks de computação em cloud. Porquê? Porque são construídas umas em cima das outras e porque são serviços em cima uns dos outros, e é importante saber o que eles são. Para quê? Para nós sabermos que tipo de serviço devemos usar no nosso negócio. Então, a infraestrutura como serviço, a IaaS, é a mais básica dos serviços de cloud
E com o IaaS o que é que nós fazemos? Alugamos toda a infraestrutura de IT, servidores, máquinas virtuais, armazenamento, redes, sistemas operativos, tudo isto vai ser alugado a um provider, a um fornecedor de rede, e nós vamos pagar uma mensalidade de acordo com a utilização deste serviço. Só aqui molhar um pouco a garganta. Então, este é o IaaS. Depois, podemos ter também a plataforma como serviço, o PaaS. A plataforma como serviço acaba por ser serviços de cloud que vão fornecer um ambiente sob encomenda. Para quê? Para podermos desenvolver, para podermos fazer testes, para poder entregar e até gerir aplicativos de software. Este tipo de plataforma, a plataforma como serviço, a PaaS, P-A-H-S, foi projetada para quê? Para que possa facilitar aos programadores a criação de aplicativos mobile ou aplicativos para a web, sem que os programadores tenham de se preocupar em configurar ou em gerir infraestrutura de servidores, de armazenamento, de redes e até de bases de dados, de SGBDs, de serviços de gestão de bases de dados, que são normalmente necessários à programação, ao desenvolvimento de aplicação. O PaaS, plataforma como serviço. Depois, existe ainda aqui um outro que é o SaaS, o SaaS, que é o software como serviço. E o software como serviço é o quê? É um método para fornecer aplicações de software pela internet, que é sob encomenda, por assinatura, escolhendo aquilo que desejamos, e os providers da cloud vão hospedar e gerir os aplicativos de software, as infraestruturas subjacentes e lidar com toda a manutenção, desde as atualizações de software, os patches de segurança, e nós, os utilizadores, só temos que nos ligar às aplicações através da internet, usando um browser ou usando uma app no telemóvel, no tablet, no PC, num laptop, aquilo que preferirmos. Isto é software como serviço. Existe ainda um quarto tipo que eu ainda não falei, porque não é tão importante, digamos assim, na hierarquia estará um bocadinho abaixo dos outros três, que é a computação sem servidor. A computação sem servidor concentra-se na criação de funcionalidades para aplicações sem gastar tempo na gestão de servidores e de infraestrutura que são necessários para essa tarefa. Esse serviço de configuração, planeamento e gestão do servidor é feito pelo provider, e as arquiteturas sem servidor são facilmente escaláveis, são muito orientadas para eventos. Porquê? Porque usam apenas os recursos para uma determinada função, para um determinado trigger, para um trigger específico, para uma função específica, e então é apontada apenas para aquele tipo de função. É uma coisa muito mais específica do que o IaaS, o PaaS ou o SaaS, e também existe, mas é mais específico, é diferente. Utilizações da cloud computing. Normalmente, no nosso dia-a-dia, estamos a usar cloud computing em muitas das coisas que nós fazemos, sem às vezes não nos apercebermos. Portanto, se nós usarmos um e-mail, um serviço online, como o Gmail, por exemplo, ou o Outlook, ou outro tipo o Yahoo Mail, etc., estamos a usar cloud computing. Se editarmos documentos online numa plataforma como o Office, ou o OpenOffice, ou o LibreOffice, ou semelhante, vamos estar a usar cloud computing. Se usarmos um tradutor online, como o Traduca, estamos a usar cloud computing. Se assistirmos a Netflix, por exemplo, passa publicidade, ou Amazon, ou o que preferirem, estamos a usar cloud computing.
Se ouvirmos música no Spotify, se formos ao YouTube, estamos a usar cloud computing. Se jogarmos, armazenarmos fotografias, armazenarmos arquivos online em plataformas como o Dropbox, como o Google Drive, como o OneDrive, como o Ubuntu, estamos a usar cloud computing. O Office 365, estamos a usar cloud computing. Tudo isso é a aplicação do dia a dia. Estamos no nosso telemóvel, guardamos fotografias no Google Fotos, estamos a usar cloud computing. E tudo isto, obviamente, estamos a falar de um tipo de serviços que tem pouco mais do que uma década, mas que há uma variedade de organizações e de corporações e de agências governamentais e organizações sem fins lucrativos que estão cada vez mais a adotar a tecnologia. E aquilo que é possível fazer hoje com serviços de cloud e providers de cloud é fantástico. Nós podemos criar aplicativos nativos na cloud, testar e criar esses aplicativos, armazenar, fazer backup e recuperar dados, analisar dados, transmitir áudio e vídeo, incorporar inteligência artificial, entregar software sobre a encomenda, também aquilo que é o SaaS, e tudo isto é possível fazer com a cloud computing. Então, criar aplicativos nativos para a cloud, podemos criar, implementar, dimensionar para web, para mobile, APIs, aproveitar as tecnologias nativas da cloud, como o Kubernetes, por exemplo, a arquitetura de microserviços, a comunicação orientada por APIs, o DevOps também, testar e criar aplicativos reduzindo o custo e o tempo de desenvolvimento dos mesmos, usando as infraestruturas de cloud que podem rapidamente crescer ou decrescer de tamanho consoante as nossas necessidades, fazer backups e recuperar dados na cloud, usando uma escala maior ou menor de acordo também com as nossas necessidades, unificar os dados entre as nossas equipas, as nossas divisões, os nossos locais que podem estar afastados uns dos outros fisicamente, mas facilmente ligados através da cloud, e inclusive é utilizar inteligência artificial para que todos trabalhem entre si, e transmitir áudio e vídeo, que é uma das coisas mais usadas, nomeadamente através das plataformas de streaming, sejam elas de música, sejam elas de podcast, sejam videocast, sejam vídeos, tudo isto cada vez mais utilizado, e tudo com base na tecnologia da cloud. Então, para resumir o que é a computação da cloud, e para aqueles que entraram um bocadinho mais tarde, é a entrega de serviços de computação, incluindo servidores, armazenamento, bases de dados, redes, softwares, análise, inteligência artificial, através da internet, através de um serviço baseado em internet. Os principais benefícios da computação em cloud são a segurança, a fiabilidade, a capacidade de atuação da mesma, a produtividade, a escalabilidade, a velocidade e a redução de custos. Depois, os principais tipos de computação cloud são as nuvens públicas, as nuvens privadas e as nuvens híbridas, e depois temos também os tipos de serviços cloud, como a infraestrutura como serviço, a plataforma como serviço, a computação sem servidor e o software como serviço. A infraestrutura como serviço, conhecida por IaaS, a plataforma como serviço, conhecida por PaaS, a computação sem servidor não tem nenhuma sigla, e o software como serviço, conhecido por SaaS. Hoje era o que tinha para vos trazer sobre cloud computing. Espero que tenha sido frutuoso este webinar, que tenham tirado daqui ensinamentos e aproveitado para refrescar conhecimentos ou aprender novos conhecimentos, e despeço-me até ao próximo webinar. Um forte abraço a todos, muita saúde, obrigado por terem vindo, obrigado por terem estado aqui. Alguma coisa já sabem,
têm o vosso campus, coloquem-me as dúvidas, têm o Skype, têm o telemóvel, estejam à vontade, contactem-me, estou cá para vos ajudar naquilo que eu puder. Forte abraço a todos, muita saúde, muito obrigado por terem assistido.